Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tenham tido uma boa semana debaixo da proteção de Deus. No culto infantil da semana passada, nós falamos sobre o que é culto. E o que é culto? É quando as pessoas se reúnem na igreja para adorar a Deus, para estudar a palavra dele, para prestar culto, cantar louvores, orar e juntos adorarmos ao Senhor. E nós estamos aqui no nosso culto infantil, pelo vídeo, porque não podemos ainda estar juntos. Mas na igreja, lembra que a gente tem o nosso momento, quando o pastor vai pregar para os adultos, a gente desce, vai todo mundo junto nas suas salinhas ouvir histórias. É o nosso também, nosso momento de culto infantil, quando estudamos a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas atitudes que a gente deve ter na igreja quando nós vamos aos cultos. Atitudes tanto que serve para as crianças como também para os adultos. Primeira coisinha quando a gente chega na igreja. O primeiro de tudo mesmo é a gente procurar chegar no horário, não atrasar. Não sou um exemplo para cobrar isso de ninguém, porque normalmente eu acabo às vezes me atrasando. Não é legal. Bom é chegarmos mais cedo e fazer o quê? Ir tomar nossa água, ir ao banheiro. Por quê? Para evitar de, no meio do culto, ficar saindo para tomar água e ir ao banheiro. Por quê? Porque a gente perde aquilo que o pastor está ensinando, a gente perde muitas coisas durante o culto, quando a gente fica saindo para ir ao banheiro, a não ser que realmente a pessoa esteja com algum problema de saúde e aí precisa sair, ou acontece alguma emergência e a pessoa precisa sair. Mas se não, dá para evitar. E também porque quando a gente levanta e sai, as pessoas ficam te olhando, então você atrapalha as pessoas prestarem atenção. Então é bom evitar. Então a gente chegando mais cedo, a gente já toma nossa aguinha, vai ao banheiro e aí pode sentar e assistir o culto tranquilo, sem atrapalhar ninguém e sem perder alguma coisa durante o culto. Outra coisa legal que a gente deve evitar é de ficar correndo dentro da igreja. Mas isso aí é para as crianças, não é para os adultos, porque adulto não corre, adulto não aguenta correr mais, adulto já era, meu filho. Adulto só corre quando tá jogando bola e olha lá que esses homens não aguentam nem mais correr atrás de bola. E a criançada tem uma energia que eu nunca vi igual, como que aguenta correr, meu Deus, como vocês aguentam correr. Mas dentro da igreja não é legal, porque vocês podem cair, se machucar e ainda podem derrubar alguma pessoa, trombar em alguém e derrubar. E a nossa igreja é cheia de escada, então já viu, né? E, gente, se a igreja fosse para correr, ia ter umas pistinhas de corrida lá, nem tem pista de corrida dentro da igreja. Então, dentro da igreja, vamos evitar, porque assim, faz barulho e você pode cair e se machucar. Então, vamos evitar, criançadinha, é melhor, tá? Deixa para correr em outro lugar próprio assim para isso, tá? Mas na igreja vamos andar que é melhor, tá bom? Outra coisa legal. Crianças, procure sempre sentar com o papai e a mamãe, porque assim você pode prestar melhor atenção no culto e o papai e a mamãe pode cuidar de você. Porque sentar junto com os amiguinhos é legal, é super legal. Mas só que aí a gente acaba conversando, né? Acaba brincando e dando risada e não presta atenção em nada, daí não presta atenção no culto e quando vê já tá fazendo barulho. Eu, quando era criança, eu gostava muito de sentar com as minhas amiguinhas, mas a minha mãe não deixava. Mas quando ela deixava, eu acabava assim fazendo um pouquinho de bagunça. Quando eu vi, minha mãe chegava perto de mim, me dava um beliscão e me levava para sentar perto dela. Não tinha jeito. É automático, a gente acaba conversando demais e fazendo bagunça. Então é melhor sentar quietinho junto com a mamãe. Mas se tiver, por um acaso, uma criança perto de você, tenta não conversar, porque olha aqui a situação, o pastor falando e as crianças papeando, tira a atenção das pessoas, atrapalha. Tem hora certa para tudo, tem a hora de conversar e tem a hora de prestar atenção no que o pastor está falando. Então, vamos deixar a conversinha para depois do culto, certo? E criança pode participar do culto, que negócio é esse? Criança não precisa ficar só sentada assistindo, criança pode cantar, criança pode orar, criança pode ler a Bíblia, pode participar também.
Não precisa ficar sentadinha de cara fechada, certo? Outras atitudes agora, muito importante. Porque essas outras aí é de comportamento. Agora vamos falar de atitudes do coração, de sentimento. Quando nós vamos à igreja, o cristão, um sentimento muito importante que o cristão deve ter é esse, da humildade. Entender que nós somos menores que Deus. Deus é soberano, Ele é maior, nós somos menor. Que Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Que Ele é santo e nós somos pecadores. Então, quando a gente está na igreja, nós temos que entender que nós precisamos de Deus. Nós precisamos aprender da palavra dEle. E nós precisamos dEle, porque Ele é santo e eu não. Eu preciso da salvação, eu preciso do meu Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu sou serva, eu sirvo a Ele, não é Ele quem me serve. Eu que preciso dEle, não é Ele quem precisa de mim. Certo? Então a gente entender que nós não somos melhores do que Deus. E nem muito menos que eu não preciso de Deus. Imagina, precisamos de Deus. Nós precisamos. Então esse sentimento de humildade, reconhecer que Deus é maior do que nós. Reconhecer que nós somos pecadores e que Ele é santo. Certo? Outro sentimento que nós temos que ter quando vamos à igreja, o de alegria. Lembra do Salmo 122, versículo 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor com alegria, não por obrigação, de cara feia, ai, minha mãe me obriga a ir, não. A gente tem que ir com prazer, com alegria, porque o nosso Deus nos ama, nosso Deus cuida de nós, porque nós precisamos dele. Ele nos resgatou, Ele mandou o Filho dele, nós somos salvos através de Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós, Ele venceu a morte, ressuscitou. Por que eu vou obrigada? Eu não preciso ir obrigada. Eu vou porque eu amo a Deus, porque eu amo servir a Deus. Eu vou para adorá-lo por tudo que Ele faz por mim. Então, ir com alegria no coração. Outro sentimento que temos que ter, o sentimento de fé. Crer que tudo que está na Bíblia é verdade. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que alguém diga que isso aqui é mentira, não. Crer que isso aqui é verdade, que é a palavra dele. E crer que mesmo você não vendo Deus, mas que Ele está ali na igreja, que Ele está presente na sua vida, que Ele está presente na sua casa, que Ele está em todos os lugares. É pela fé. Você não pode ver, mas é crer que esta é a palavra de Deus e crer que Ele está em todos os lugares e que Ele está com você. E quando a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, a gente coloca em prática, a gente obedece aquilo que a gente aprende, aquilo que é ensinado na casa de Deus, aquilo que a gente aprende no culto, que o pastor ensina, a gente coloca em prática, a gente obedece. E por que a gente obedece? Porque a gente crê, porque a gente tem fé, porque a gente acredita, né, que é a palavra de Deus, e porque a gente tem amor no coração. E ter amor no coração significa ter a Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus também nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós conhecemos os filhos de Deus através do comportamento, do testemunho, das atitudes, porque todo aquele que ama a Deus demonstra amor pelo próximo e age com amor. Não é uma pessoa de confusão, é uma pessoa que quando erra, reconhece seus erros e procura obedecer a palavra de Deus, o que está na Bíblia. Porque Deus é amor. Certo, crianças? Então, que Deus nos ajude a fazer o que é certo, a ter as atitudes certas, atitudes de respeito dentro da igreja e a demonstrar amor, e que Deus fortaleça a nossa fé, que a gente nunca duvide da palavra de Deus, daquilo que está aqui, na palavra dele. Vamos orar, crianças, fecha seus olhinhos. Senhor nosso Deus, muito obrigada
por tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Pai Santo, fortalece a nossa fé e nos ajude a obedecer a Tua palavra e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Crianças, uma boa semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a família de cada um de vocês. E se Deus quiser, até o nosso próximo culto. Fica com Deus. Tchau, tchau.